Olá, sou Mari Tondello, especialista em trânsito, e trago Rota 9503, o nosso espaço para entender, estudar, debater a legislação de trânsito e sua aplicabilidade no nosso cotidiano. Todos os domingos pela manhã, aqui, pela Rádio em Trânsito, a primeira rádio web que informa, orienta e entrevista pessoas da área, além de divulgar o seu serviço, o seu produto. Venha conosco fazer parte deste time. Já estão com a gente Trânsito e Educação, TIVIC Tecnologia, Rede Penat. Hoje, nós estamos recebendo a visita ilustre de Eduardo Cadori, ele que é especialista em Direito, Gestão e Psicologia de Trânsito, também instrutor de trânsito, né, Cadori? O capítulo 5º, falamos aí de cidadãos. Abre um pouquinho esse assunto para nós, Cadori. Perfeito. O nosso legislador, ele até moído muito aí pela própria Constituição Federal de 88, e aí o Código de Trânsito veio aí quase 10 anos depois, 9 anos depois, mas já discutindo aí desde 93, ele, ainda que colocou ali, que eu estou olhando aqui, né, só 2 artigos lá no capítulo sobre o cidadão, mas foi interessante de trazer isso, né, dele ter pensado em um momento, o legislador, que o cidadão, por exemplo, tem o direito de solicitar por escrito informações junto aos órgãos, né, então, inclusive em respeito ao direito à petição, a transparência, né, princípios valiosos que estão na própria Constituição Federal, né. Então, essa possibilidade, né, de interação do cidadão poder entrar no órgão de trânsito, solicitar informações, participar ativamente na sua localidade, sua cidade, né, então, os municípios precisam promover audiências públicas, precisam discutir as questões com o cidadão, ou possibilitar que o cidadão participe da discussão, né? Acho que isso foi um avanço interessante que a gente tem, né? E dizer que as pessoas precisam, ao fazer as solicitações, os órgãos precisam analisar e dar uma resposta, né? É um sinal de que a gente coloca ali para o Sistema Nacional de Trânsito essa responsabilidade de ouvir e ponderar as considerações. É como eu digo às vezes, não é porque a pessoa solicitou alguma coisa no órgão que automaticamente tem que ser atendida, porque às vezes a solicitação pode não ser adequada. Aqui na minha cidade aconteceu agora essa semana atropelamento, até de uma pessoa conhecida que foi atropelada e faleceu na hora, e aí as pessoas que moram ali, o cidadão, né, na internet, dizem assim, olha, tem que colocar, ali não adianta nem colocar quebra-mola, falando português, né, que a gente chama de quebra-mola, não deve nem adianta colocar quebra-mola, tem que colocar aquelas tartarugas que atravessam a rua, não sei o quê, porque a gente sabe que é proibido, né? A legislação, ela proíbe o uso desse dispositivo como meio de redutor de velocidade. Então, vamos imaginar que o cidadão, moído dessa indignação, que é legítima, né, de alguém que perdeu a vida ali, né, estou falando de uma cidade bem pequena, então quando morre alguém, todo mundo fica sabendo, não é que nem uma cidade grande que todo dia morre muita gente. Então, moído disso, ele vai, digamos, ao órgão municipal de trânsito aqui e solicita, né, para colocar esse dispositivo que, segundo na visão dele, vai resolver o problema da velocidade ali. Mas aí o município, o gestor, ele vai receber aquilo e tem que ter a capacidade técnica de olhar e dizer, não, mas a legislação veda essa prática, né, de colocação dessa forma, né? Então, vamos ter que achar outra medida, o que não quer dizer que não vai ter nenhuma medida, tem que ser tomado, ou deve ser analisada uma medida. Então, ele vai responder para o cidadão dizendo por que não, né, se vão fazer, ou por que não vão fazer nesse caso, que não pode, pela legislação e tal, mas que vão ser feitos alguns estudos e análises para melhorar, né? Então, essa situação. Então, isso é um direito que o cidadão tem e que o Código de Trânsito ele vai nos trazer, né, no capítulo 5, isso ajuda muito, né? E parágrafo único mesmo fala, né, da necessidade de se promover a informação disso, dos órgãos promoverem para as pessoas que elas têm direito a participar, né, têm direito a solicitar. Então, isso é muito interessante. Hoje, com as redes sociais, é muito comum, né? Eu mesmo, mais de uma situação, não fiz os trâmites formais de ir no órgão com um papel escrito e tal, né? Muitas vezes tirei uma foto em algum determinado local e falei, olha, aqui, de repente, eu acho que vocês podiam fazer tal coisa. Ó, essa sinalização não é
a correta para ser aqui, né? Ó, isso aqui, né, talvez deveria ser visto. E em alguns casos, só isso já bastou, né? Ó, vamos ver, verificar, e depois ir lá e agitar. Né? Então, às vezes até muito mais prático do que aquela formalidade toda. Mas o cidadão tem esse direito, né? E hoje, cada vez mais, os órgãos aí, eles estão tendo que se abrir a isso, e eu acho que a gente passou de um nível, em termos de gestão, pelo menos na minha percepção, que nós tínhamos, por muitos anos, uma gestão de trânsito voltada né, à decisão de um ou de dois de dentro ali, que avaliava, às vezes até para atender interesses de A ou de B, né? Um determinado varejista lá de uma loja pediu uma vaga especial de estacionamento, eles iam lá e colocavam vaga para aquela loja. Né? Coisas absurdas assim, que a legislação veda, né? Esse tipo de coisa. Hoje não, hoje eles, parece que o gestor atual, ele percebe a importância da participação das pessoas, né? Do cidadão apontar que o órgão não tem condições de fazer tá sempre circulando e vendo os problemas que ocorrem. E aí aquele cidadão lá que mora lá no bairro, na vila, e ele tem visto ali, o pessoal está fazendo racha aqui direto, está fazendo corrida de madrugada, está derrapando pneu, né? Então, agora, junto com o poder público, a segurança pública, vamos, de repente, fazer uma medida lá, né, ter uma abordagem naquele horário, onde acontece, né, para mostrar que é uma conduta irregular, tomar alguma medida disso, fazer alguma mudança de engenharia. Então, acho que isso a gente avançou, né? Lá começou com esse movimento, inicialmente na Constituição, depois no nosso código, de colocar, né, esse direito de solicitar respostas, informações, e cabe ao cidadão sentir que ele tem esse direito. Né? Eu acho que isso está melhorando aos poucos, as pessoas estão percebendo que elas podem opinar, e essa opinião, às vezes nem qualificada mas é uma opinião e vai ser levada em consideração. Então, acho que foi um grande avanço. E é importante porque aí os órgãos públicos, eles devem responder, né? A população tem direito a essa resposta. Exato. E isso acaba estimulando, né, que o órgão pesquise sobre aquilo. Né? Então, né, e vá com seus servidores, com as pessoas que estão ali, possa buscar algum tipo de resposta para isso. Né? Então, seja dizer, olha, vamos estudar, olha, não dá para a gente botar esse tipo de dispositivo, né? Vamos verificar. Então, isso é interessante. Né? Então, a gente teve um caminho um avanço bem importante nisso, e cabe ao cidadão sentir esse direito realmente de participar. Eduardo Cadori, ele que é especialista em direito de trânsito, gestão de trânsito, psicologia de trânsito. Rádio em Trânsito, a primeira rádio web que informa, orienta e entrevista pessoas relacionando com a temática trânsito. Também divulgamos o seu serviço, o seu produto. Venha conosco ser um patrocinador. Trânsito e Educação. TIVIC Tecnologia, Rede Penat, já estão conosco, compondo o nosso time. Venha você também fazer parte desta equipe. Rota 9503, o nosso espaço para estudar, debater, entender a legislação de trânsito. Todos os domingos de manhã, pela Rádio em Trânsito.